Está no ar a edição número 18 do Livrescast, o podcast do Livres. Equidade de gênero no mundo corporativo. Existe? O que é que funciona? O que é que não funciona? Precisa ser promovido? O que é que são boas ações para isso ou não? Esse é o nosso grande tema de hoje, né, Mari? É isso aí. E para falar sobre isso, a gente convidou hoje Cristina Monteiro, que se formou em Ciências Contábeis e trabalhou no mercado financeiro por muitos anos. Foi diretora para a América Latina e Canadá do JP Morgan. E agora é candidata a deputada estadual pelo Partido Novo e é membro associado do Livres. Bem-vinda, Cris. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui com vocês. É um prazer e uma honra. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Se você estiver assistindo no YouTube, vai ter percebido que hoje, completando a maioridade, no 18º programa, a gente resolveu passear um pouquinho, então estamos em outro cenário e voltando às raízes usando um microfone lapela, não é, Catatão? Pois é, hoje o programa está raiz, nada de Nutella por aqui. Inclusive, hoje nós temos a mais paulista de todas as cariocas, não é isso mesmo? Ou é a mais carioca de todas as paulistas? Bom, eu sou nascida no Rio de Janeiro e eu sempre brinco porque eu tenho 57 anos, 30 anos de Rio, 27 de São Paulo. Tô quase lá, né? Quase empatando. Sou bem paulista, mas meu coração é carioca, mas eu sou bem paulista, amo São Paulo. Mas falando em quase empatando, vamos entrar no assunto do programa de hoje. Já está quase empatando a questão da equidade de gênero no mundo corporativo brasileiro ou está muito distante disso? Muito distante, não está empatando. O que acontece? Nós temos atualmente um número basicamente 50-50 entrando no mercado universitário. Então, as mulheres e os homens, né, eles estão entrando na universidade igualmente. A diferença é muito pequena. E entram no mercado corporativo. O que acontece, o grande problema atualmente é que à medida em que a mulher vai crescendo na carreira, chega um ponto onde ela desaparece. Tem ali um momento bem importante, e a gente pode discutir sobre isso, onde ela some. E aí os homens, obviamente, sobem e ela desaparece. Existem alguns estudos que mostram que vai levar 80 anos até você ter equidade de gênero nos níveis mais seniors, né? Que a gente chama de C-level, CEO, COO, CTO. Ou seja, diretoria, né? Diretoria, né? Então, são 80 anos até que... Então, obviamente, eu não vou ver isso, talvez os filhos de vocês não vão ver também. Você estava falando sobre os motivos, talvez a gente possa discutir. Acho que talvez as pessoas se interessem por isso. Que em determinado momento essas mulheres desaparecem. Tem um pouco a ver com escolhas, filhos, alguma coisa assim? Como que é? Tem muito a ver com... Eu não sei se escolha, né? E essa escolha, talvez ela seja forçada a fazer essa escolha. Sem dúvida nenhuma, a formação da família, a gravidez, o nascimento dos filhos é de suma importância para essa mulher desaparecer. O que acontece? Fica muito difícil para ela voltar, né? Tem uma carga emocional e uma carga de trabalho físico relevante, que a mulher tem muita dificuldade. E as empresas não estão preparadas para receber essa mulher de volta, tá? Então, a gente fala muito isso sobre a jornada dupla, né? E aí eu chamo os homens à atenção, né? Os homens precisam entrar nessa história e participar mais. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, e a gente sabe disso, a licença maternidade no Brasil é de 4 meses e a mulher pode optar por mais 2 meses. Ela pode ficar 6 meses fora. Até recentemente, a licença paternidade era 5 dias úteis. Foi estendida para 21 dias. O homem, para ter direito a ter 21 dias de licença paternidade, ele precisa fazer um curso de paternidade responsável. Ou seja, se ele não fizer, ele não vai fazer isso. A mulher não precisa fazer um curso de maternidade responsável. Pressupõe-se que a mulher está pronta. E pressupõe-se que o homem não pode trocar a fralda dos seus filhos. Ô, Cristina, duas perguntas. A primeira é se você acha que nessa discussão toda, nesse universo das mulheres ainda, infelizmente, estarem em um nível inferior aos homens na questão de salários, posições, você não acha que também os cursos que as mulheres normalmente escolhem
eles também não oferecem uma visibilidade menor e uma chance de promoção menor, né? E que pagam menos, né? Teoricamente. E a outra perguntinha, para aproveitar o gancho, seria se nós tentarmos equivaler essa licença maternidade-paternidade, se isso poderia resultar em alguma mudança rápida. Bom, vamos falar da primeira parte, né, que é sobre essa questão. De fato, as crianças, elas são tratadas de forma diferente sem que a gente perceba, tá? Então, assim, não há nenhum complô. Não existe vamos tratar as meninas diferente dos meninos. O que existe é o que a gente trabalha no nosso inconsciente, no que a gente chama de viés inconsciente. Existem estudos mostrando, tem vídeos no YouTube, vocês podem procurar, que tem crianças meninas vestidas de meninos e crianças meninos vestidas de meninas, assim, num lugar cheio de brinquedo. Uma pessoa entra na sala, olha para aquela menina, né, ou seja, que ele acredita que seja menina, e só dá para ela os brinquedos que são bonecas, trata e fala, o tom da voz com aquela criança é diferente. E com o menino, você trata o menino com mais robustez e tal. Isso tem uma influência, sem que a gente perceba, mais adiante nas escolhas. São estudos, não sou eu que estou dizendo, tá? Estudos de médicos, neurocientistas. Então, o que acontece? As meninas, elas acabam não sendo estimuladas, até porque na primeira infância há todo um tratamento diferente, a estudarem matemática, tecnologia, ciência, que são profissões que pagam mais. Tá? Então, elas acabam ficando em profissões que pagam menos. Né? E isso é uma questão. Como que foi a sua entrada quando você foi para o mercado financeiro? Que idade que você tinha? Como que foi esse processo? Conta um pouquinho dessa experiência que eu acho que, de repente, pode inspirar. Não, né? sem dúvida. Bom, primeiro de tudo, né, eu tenho falado o seguinte, a minha geração não havia nada dessa discussão, tá? Eu não tive um coach, eu não tive um mentor, eu não tive um sponsor, né? Ou seja, ninguém me aconselhou, ninguém me patrocinou, ninguém me orientou se os caminhos que eu estava, porque isso é da minha geração. Eu entrei no mercado financeiro em 1985 no Rio de Janeiro, num banco, e olho para trás, eu não sei nem como foi que eu venci, porque é um mundo, e ainda é um mundo dominado por homens, né? Acho que vale contextualizar um pouco da tua origem familiar também, Cris. Perfeito, isso é bem relevante. Eu sou filha de uma empregada doméstica e um taxista. Eu tive uma doença autoimune quando criança, eu perdi todos os meus cabelos. Isso é bem importante com a questão da educação. A gente está até falando muito isso na minha campanha. O que acontece? Como eu era uma menina diferente, né, eu não ia para a rua brincar. O meu pai, em particular, o que ele fazia para me distrair? Meus irmãos iam brincar na rua, morava num subúrbio, ele me dava livros. Eu passava o dia vendo livros. Década de 60 e 70, a programação da televisão não é que nem hoje, não tinha Discovery Channel. Né? Então, assim, livro, bula de remédio, qualquer coisa que meu pai visse na frente, ele dava para mim. E eu me despontei na escola, porque passei a ser uma criança bastante estudiosa, muito disciplinada, muito introspectiva, por causa da questão. E a educação foi fundamental para o meu crescimento, o meu sucesso. Enfim, aquela história de fazer... Eu não sou vítima da minha história. Acho isso bem importante. Não tem vítima nenhuma aqui. Eu fiz o melhor que eu pude, muitas vezes inconscientemente. Agora eu olho para trás, né? Eu revejo a minha trajetória e eu consigo elaborar. Mas durante o caminho, eu fiz uso do que me deram. Foi luta, não foi? Foi luta pra caramba. Depois eu fui estudar, porque eu não consegui passar por uma faculdade pública no Rio de Janeiro, então meu pai não tinha dinheiro para pagar. Eu fui trabalhar de recepcionista, achei que tinha que fazer uma faculdade, porque talvez a minha vida mudasse. Fui para uma faculdade que estava longe de ser uma das melhores faculdades do Rio de Janeiro, saía da faculdade no centro do Rio, 11h30 da noite, pegava um ônibus e voltava para você. Aliás, muita gente está fazendo isso, né? Isso não é uma história minha, é uma história de vários brasileiros, né? Eu acho que eu contei com um aspecto do imponderável, que foi a educação que eu tive e até a condição da minha condição de ter perdido os meus cabelos, que me ajudaram, né? E, infelizmente, eu vejo hoje a educação não está permitindo que pessoas como eu, com a minha origem, cheguem ao lugar que eu cheguei. Ô, Cris, o que é que você diz quando a gente trata sobre equidade de gênero, essas desigualdades? Geralmente, até na página do livro, sempre surge algum comentário dizendo que a gente está esquerdando, que isso é um mimimi,
que isso é um falso problema, que isso é invenção. O que é que você diz para essas pessoas? Você frisou muito, você não é uma vítima da história. Então, qual é o seu recado para quem diz que é mimimi? Olha, quando eu comecei a pensar na questão da diversidade, eu tive um treinamento que a mulher que veio me treinar, não só a mim, mas a minha turma, ela falou o seguinte, que o homem branco ele tem uma bagagem de privilégios invisível. Gente, eu insisto, não há um complô do homem, mas só quem não tem os privilégios é que sabe o problema que vive. Né? Você não pode falar se é uma questão do negro, da população LGBT ou da mulher, se você não vive aquilo. Eu vivi situações no mundo corporativo, me chamaram de burra, quiseram me apertar no canto. Um homem branco, ele não vive isso. Não tem mimimi. É um problema real e que a gente precisa encontrar. Acontece que algumas pessoas tomaram essa narrativa, né, para eles, né? E, então, quando você fala sobre isso, é como se você não pudesse falar, porque se você não pertence a um grupo que se apossou dessa narrativa, você está fora do lugar. Então, assim, eu não sou uma pessoa de esquerda, mas eu acho que a gente tem... Acho não, eu tenho certeza absoluta que a gente tem um problema e que não é mimimi. Isso não quer dizer que, porque eu não sou de esquerda, eu não posso falar do assunto? Não estou entendendo. Quer dizer, pertence a um grupo essa discussão? Não, e assim como você, minha mãe também vem de uma família pobre, começou a trabalhar com 15 anos, venceu na vida, fez 3 faculdades, mestrado, etc. E é impressionante como que a educação muda tudo, né? E principalmente a educação básica. Você estava falando de tentar levar exemplos de mulheres vitoriosas ou pessoas que tiveram grandes empecilhos, mas que conseguiram vencer, e levar essas figuras para a escola, né? E eu estava lembrando do caso da Ivone Bezerra de Mello, que é uma grande filantropa carioca, né? Vem de uma família hiperpoderosa, e ela criou uma série de escolas, agora me fugiu o nome, que ela literalmente criou um novo estilo pedagógico, chama Uerê, se não me engano, e ela cria um novo estilo pedagógico e fomenta um novo tipo de educação. Ela ficou conhecida quando teve aquele incêndio lá no Rio, se não me engano, foi na Candelária, no começo dos anos 90. E é impressionante as crianças que ela deu esse suporte há 20 anos atrás, o que elas viraram hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco de como a educação falasse um pouquinho mais de como a educação foi preponderante para você e o que você acha que poderia ser incentivado nas escolas, porque eu acho que é aí que está a grande mudança. Bom, de novo, né? Se não tivesse tido o apoio da minha família, eu estudei em escola pública, na época era o que tinha também com a minha trajetória, né? Então, e eu, sem essa educação, sem o que eu tive, eu não... Obviamente que de lá para cá, né, estudei uma escola básica na década de 60 e 70, né? Embora não pareça, eu tenho 57 anos. Né? Mas, enfim, mudou muito, né, a forma da gente educar nossas crianças. E graças a Deus mudou, né? Aquilo serviu para mim, tanto é que agora eu provavelmente já estou defasada com algumas coisas. É porque eu conquistei muitas coisas e eu me tornei essa pessoa que eu sou, né? Então, o que eu vejo que seria de fundamental importância hoje para a gente educar nossas crianças é incentivar a criatividade delas, né? A criança, na sua tenra idade, ela precisa brincar, ela precisa descobrir. A gente não precisa ensinar a criança, a gente precisa aprender com ela. A gente só precisa ficar ali ao longo dela para se assegurar de que ela não vai entrar em algum perigo, né? Alguma coisa assim. Eu tive recentemente, estou fazendo um curso numa escola britânica chamada Schumacher College, que é um curso sensacional, e eu visitei uma escola, vou me referir aqui, que é na Fazenda da Toca. E lá as crianças, quando elas chegam, elas recebem um jardim. E elas podem plantar o que elas quiserem naquele jardim. Até me arrepia. O que acontece? Essa criança, ela aprende ali no momento. Então, ela chega ali, uma criança planta um abacateiro, outra planta uma roseira, não sei o quê. E aí uma coisa dá, outra coisa não dá. Ela saca, ela entende, puxa, aqui não bate tanto sol, então essa planta... Ou seja,
você não precisa, a criança, ela precisa desabrochar. A gente precisa deixar. O que a gente está fazendo com nossas crianças hoje em algumas creches públicas? A gente está colocando as crianças em frente à televisão, assistindo o Discovery Channel. Não há nada pior para nossas crianças. Eu estava até lembrando, você falou do negócio do jardim. Tem uma amiga minha que ela dá coisas para a filha dela brincar ou fazer diferente do que a gente tem visto hoje. Então, por exemplo, ela falou, porque quando eu era pequena eu costurava com agulha. Aí eu comecei a lembrar, eu também costurava com agulha. Hoje em dia você tem medo de dar agulha para a criança, você tem medo de colocar a criança para fazer certas coisas, você acha que não é da idade dela. Você acha que isso também é um problema? A gente, de repente, tornou essa educação em casa complexa demais e está acabando tosando um pouco da criatividade. E aproveita e entra com a gente no assunto para a gente falar um pouquinho dessa questão de representatividade, se ela está... Você falou que a gente provavelmente acaba influenciando ou criando a mulher diferente do homem para determinadas coisas. Você acha que começa na escola também? Se tem só a ver com a casa? Acho sim que eu não tenho filhos, então é fácil de eu falar, né? Opinar sobre aquilo que eu não tenho na prática, mas eu adoro ler sobre o assunto, uma coisa que me fascina é olhar para crianças. Então, tenho a impressão, de novo, né? Quero fazer esse disclaimer aqui, porque eu não tenho filhos, então as mães podem me matar. Mas acho que a gente tem um sobrecuidado, né? O adulto precisa estar supervisionando ali, né? Você não dá uma tesoura, uma faca para uma criança, deixa a criança na sala e vai embora, né? Fica ali, fica olhando o que essa criança vai fazer, monitora ela, supervisiona ela. Se ela se furar com a agulha, ela vai entender, né, que aquela agulha machuca e ela vai se organizar. Claro, você não vai dar, 500 agulhas para a criança. Vamos ser razoáveis, né? Tem que ter supervisão. A sua pergunta é sobre representatividade, sobre... Por exemplo, a gente tem esse processo, né, de super cuidado. Será que isso atrapalha um pouco também? De repente a gente fica mais preso a essas coisas que são de menina ou são de menino, e isso também dificulta um pouco essa questão da representatividade na educação de casa? Sem dúvida. Para as meninas, a gente oferece uns brinquedos, para os meninos os brinquedos. O brinquedo que a gente oferece para os meninos, eles acabam fazendo processos neurais que favorecem, porque fala assim, a mulher não gosta de matemática. Gente, vamos pensar sobre isso? Que história é essa de que mulher não gosta de matemática? Vamos olhar lá para trás, né? O que os estudos estão mostrando é que a gente dá para a criança, para o menino, um tipo de brinquedo, talvez não seja só isso, tá? É importante a gente também trazer, talvez não seja só isso, como a gente cuida mais da menina. Se você pega uma menina, também tem um estudo que eu vi que é super legal, você dá uma menina para uma pessoa, ele pega a menina, é muito mais suave, o menino balança-se mais, né? É isso que está fazendo com que a mulher, talvez não seja só isso, mas acho que isso pode estar colaborando, deve estar colaborando, porque a gente está tratando de forma diferente. Naquela hora eu tinha até esquecido como complementar a pergunta. A gente está tratando diferente, a gente tinha falado disso no começo, falou agora. Aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, também existe um tratamento diferente. Ou quando a gente está na universidade, que nem o Naya falou alguma coisa sobre a escolha dos cursos. Eu escutei alguma coisa um dia desses que falava que em países subdesenvolvidos o comportamento da mulher era diferente dos países desenvolvidos. O que eles queriam dizer é que em países subdesenvolvidos a mulher precisava sair mais para complementar a renda e por isso podia de repente até aumentar as chances dela ascender. E nos países mais desenvolvidos existia uma certa tranquilidade de repente ficar em casa, ser dona de casa. Então assim, o que eu estava falando, existe talvez milhões de aspectos que façam com que isso aconteça. E tanto eu quanto você muito mais do que eu, porque você está muito mais tempo no mercado, a gente sente, a gente sabe. E eu queria chegar no ponto de que o que será que, além dessas questões culturais, o que a gente pode fazer? A gente, tanto como indivíduo, como agente político. A gente precisa... de novo, acho que vale a pena insistir. Não é um assunto tão trivial, a gente precisa falar bastante sobre ele, não é um fator só, porque eu não quero minimizar a questão e fazer o nosso espectador achar que a gente está aqui na superficialidade. A gente não tem tanto tempo, mas
não é um problema só, tá? Então, acho que isso é bem relevante a gente colocar. Sem dúvida nenhuma, o que a gente pode fazer? Tá? As corporações, elas podem fazer muito mais do que elas fazem. Eu vim de um banco americano que tinha um programa de diversidade não só para mulheres, mas para todos os minorizados, né? LGBT, negros, pessoas com deficiência. Então, para falar um pouco com pessoas de deficiência, essa empresa, ela começou, tem uma cota. Existe uma cota, que é uma política pública, né, para que as empresas contratem pessoas com deficiência. O que essa empresa faz? Ela podia ter contratado as pessoas e simplesmente contratado e alcançado a cota. A decisão foi tomada o seguinte, que a diferença, a gente falou um pouquinho antes do programa começar, a diferença entre diversidade e inclusão. Diversidade é você trazer para a festa a pessoa que é diferente de você. A inclusão é você convidar essa pessoa para dançar, né? Não deixar só a pessoa na... Então, pessoas com deficiência, a gente vai, contrata, mas a gente desenvolve essa pessoa. A gente não pode contratar uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual e esperar que ela trabalhe com o mesmo computador que eu, que não tem deficiência visual. A gente tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Isso é inclusão, né? Você não pode esperar, por exemplo, a gente tem um programa de inclusão de jovens negros. Os jovens negros que a gente contratou vieram de faculdades que eram bem diferentes das grandes faculdades da GV, do INSPER, da FEA e tal, né? Então, eles vêm menos preparados. O que a gente faz? A gente pode deixar aquele jovem negro ali fazendo um trabalho administrativo, ou você pode investir no jovem negro. Isso é inclusão. As empresas, elas podem e devem fazer isso se elas forem socialmente responsáveis. E nós, indivíduos, a gente deve pressionar, como sociedade civil, a gente deve pressionar, a gente deve entender. Isso é uma mudança muito importante no paradigma de como a gente, como cidadão, vê, né? Que dá trabalho. A gente precisa entender, se eu vou comprar alguma coisa, deixa eu entender o que eu estou comprando dessa empresa. Ela é socialmente responsável? Qual é o programa de diversidade dela? E é fácil fazer. Todas as empresas têm seu site, você pode entrar no site da empresa e pode ver. A empresa não tem um programa de diversidade? Pensa 2 vezes, vê se você vai querer. Ela contrata mulheres, ela contrata a população LGBT, e eu vejo que nas empresas brasileiras isso começa, sem dúvida nenhuma, as empresas europeias e americanas, elas estão na frente, né? Começaram essa discussão há muito tempo atrás. E as brasileiras, algumas estão com seus programas, mas precisa fazer muita coisa. Nesse aspecto, será que a gente também não está muito acostumado a deixar a responsabilidade sempre no governo de resolver isso? E aí a gente esquece da responsabilidade individual de fiscalizar e essas coisas todas? Totalmente. Isso é um consenso, né? Isso é uma coisa que a gente... Eu gostaria muito consenso total aqui da mesa, né? Até o Sul ali já falou, é isso mesmo. Eu gostaria muito de viver um Brasil onde a sociedade civil tomasse responsabilidade sobre o seu país, sobre o seu protagonismo, né, na sociedade, né? Então, a gente espera, por várias questões, a gente espera que alguém resolva o nosso problema. Aqui no Brasil, se alguém tem sido o governo, tem sido o Estado, então a gente fica ali esperando. Se o governo não resolve, a gente reclama, né? E há que se mudar essa atitude, essa cultura. E também essa cultura é tão forte que faz com que, simplesmente, quando a gente trata do problema, as pessoas entendem que está tratando do problema, então quer que o governo resolva. Como se não fosse possível tratar do problema para que a sociedade resolva, né? E só para acrescentar, a gente estava conversando antes, uma geração, principalmente eu acho, nascida nos anos 50, 60, que vivenciou a ditadura, 40, 50, 60, ela se distanciou bastante, né, do meio político. E você é um exemplo claro, também temos outras pessoas aqui no Livres que estão buscando reaproximar e fazer a diferença. Acho isso importantíssimo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou falar sobre isso, sim. Hoje, eu pedi demissão do meu emprego, né? Eu tinha uma posição de muito prestígio, muito poder, com uma excelente remuneração. Hoje eu estou desempregada, né? Porque quis, para ser candidata. Porque quando eu fiz as minhas reflexões, eu cheguei à conclusão de que o problema do Brasil, eu tenho parcela de responsabilidade sobre isso. Eu causei isso. A minha relação com política nos últimos vários anos foi que a cada 2 anos eu ia lá e votava e nem me lembrava em quem eu tinha votado. Exatamente. Eu terceirizei essa responsabilidade. Olha o que deu. A gente está hoje tentando resolver, não vai resolver no curto prazo, a gente vai ainda ter que passar maus agouros, situações bastante complicadas, até a gente chegar num país que a gente seja mais justo,
menos desigual, com oportunidade para todo mundo, onde a gente possa ter orgulho, né, botar a nossa bandeira na nossa janela. Está longe disso, mas eu não vou esperar, eu quero começar, eu quero tentar. Eu tenho que plantar essa semente, eu não posso esperar que ninguém faça por mim aquilo que eu posso fazer. Eu posso contribuir, eu quero plantar essa semente, que provavelmente quem vai colher vai ser lá na frente, tudo bem. Quem me ouve falar, eu conto sempre de um filme chamado As Sufragistas. O filme As Sufragistas está no Netflix, recomendo todo mundo, não é uma dica cultural, mas pode ser. Ele fala sobre a luta das mulheres inglesas para ter o direito a voto no começo do século XX. É muito bonito o filme e a história é linda. O que acontece? Aquelas mulheres, elas lutaram, teve uma série de circunstâncias, o filme mostra, e eu nasci numa sociedade votando. Eu nem pensei. Alguém lá atrás, que nunca me conheceu, que eu nunca conheci, entrou numa luta e deixou um mundo melhor para mim. Plantou uma semente que colheu fui eu. Elas acabaram tendo direito a voto. Tem uma parte do filme que é sensacional, voltando de falar de equidade de gênero, que alguns parlamentares eles estão conversando e eles falam assim, hoje elas querem ter o direito a voto, amanhã elas vão querer se candidatar. Eles tinham razão, né? Tinham razão, né? Agora que a gente tem o direito a voto, a gente quer ser candidata, a gente quer entrar na política, né? Aliás, convoco todas as mulheres para se aproximarem da política. Todas as mulheres. A política, a gente tem a ideia de que a política é um lugar sujo, é um lugar corrupto. Tem uma razão, né? Acho que que nem eu falei esses dias no encontro. Melhor do que qualquer tipo de cota ou programa que possa ser criado pelo governo, para a gente colocar as mulheres na política, colocar elas em cargos de liderança, a gente precisa ter representatividade e a gente precisa uma ajudar a outra porque a gente que entende. Então, aquela coisa de mulher que uma tem rixa com a outra, não sei o quê, precisa dar um jeito nisso aí. A gente precisa incentivar e apoiar, né? Você tocou num ponto fundamental que eu estava esperando chegar e eu estou feliz que a gente chegou. Eu dou palestras sobre vieses inconscientes, eu mostro vários exemplos de vieses inconscientes. Chega num ponto da minha palestra em que eu falo exatamente isso. Gente, existem mulheres que falam o seguinte, eu já escutei muitas, eu odeio trabalhar com mulher. Eu odeio trabalhar com gente incompetente, seja homem ou seja mulher. Ou seja negro, ou seja branco, ou seja chinês, ou seja... Não, gente incompetente tem que se livrar, tá? Então, essa coisa de que mulher que não gosta de trabalhar com mulher, a gente precisa acabar com esse discurso, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do Clinton, depois vocês me corrijam, creio que é isso. Ela diz o seguinte, existe um lugar especial no inferno para uma mulher que não ajuda outra mulher. Eu gosto muito da Madeleine Albright. Então, assim, mulheres, eu ajudo vocês, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem. Eu sou conhecida com isso. Lá no meu, né, todo mundo, na minha sala vivia cheio de mulher, eu sempre ajudo, eu patrocinava, eu dou coach, eu dou mentor, eu ligo, falo assim, não, conversa com essa mulher, entrevista ela é boa. Sabe? A gente precisa ajudar. Só completar sobre a cota, né? É difícil esse assunto, porque muita gente acha que realmente a cota vai resolver. Eu vou falar a minha visão. Eu acredito assim, quando a gente tem cota, a gente está obrigando determinada empresa, determinado setor a ter aquela quantidade de mulheres, a gente nunca vai saber se eles realmente teriam se não tivessem as cotas. Aí entra aquela questão da responsabilidade individual, da gente olhar para as empresas, olhar para o setor público, se realmente eles estão fazendo o que deve ser feito e julgar as nossas escolhas a partir disso. Então, assim, eu vejo dessa forma, entendo que existam pessoas que acham que, de repente, a cota pode ser um negócio positivo. Eu prefiro ver quem não está contratando e falar, ó, tá vendo, ó, aquele partido lá não tem mulher nenhuma de candidata, é isso que eu prefiro. Como que você enxerga isso? Bom, tem duas coisas aqui, né? Eu vejo isso, como eu falei, tem um número muito grande de anos que nos separa da equidade, tá? Eu penso um pouco da Bolsa Família, tá? Então, a gente tem um grupo grande da população, muito grande, que está desassistida, que não consegue comer, e que com a Bolsa Família, ela pode educar o seu filho, está alimentando e tal, e isso pode ajudar. Esse tem que ser um programa provisório, não pode ser um programa permanente. Então, o programa ele tem que considerar e celebrar a quantidade de gente que sai do Bolsa Família e não a quantidade de gente que entra no Bolsa Família, tá? O Bolsa Família é um programa de inserção social, tá?
E insisto, há que ser provisório, não pode ser permanente, senão não está funcionando, tá? Se você tem um programa de Bolsa Família por 50 anos, há algo errado, tá? Eu vejo as cotas dessa forma. Como tem muito tempo de distância entre a equidade, eu gostaria de ver um programa que ajudasse, que acelerasse isso, que não levasse 200 anos, 80 anos, seja lá quantos anos, que é muito tempo, tá? E que chegasse um ponto onde a gente não precisasse mais dessa conversa, tá? Então, assim, eu não sou contra um programa de cotas bem desenhado, bem feito, onde a gente saiba exatamente onde a gente quer chegar. Eu sou a favor. Parece um contrassenso, porque eu sou uma liberal, né? E pensar nisso... Não, tem muito liberal, por isso que eu falei, a minha posição é essa, assim, mas tem muita gente... Porque para mim é um programa de aceleração. Uhum. Tá? Eu gostaria muito de ter um mundo onde essa conversa não existisse. Uhum. Tá? Eu faço muitos eventos com a população LGBT também, e eu insisto nisso. Gente, eu gostaria de nunca mais estar aqui conversando sobre isso, onde a gente não pense nisso, que a pessoa ela tem o que queira. Acontece que a gente precisa fazer um esforço. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. A sociedade civil tem que cobrar da empresa, dos governos, das organizações. Cadê o seu programa? Cadê as mulheres? Onde estão os negros? Onde estão o LGBT? Onde estão as pessoas com deficiência? Onde está, né, o grupo, a população minorizada? Onde eles estão? Por que só tem branco aqui nesse lugar? Né? E eu acho que a gente pode forçar um pouco para que depois essa conversa seja transparente. Legal. Tem mais alguma pergunta? Eu quero voltar a uma coisa que você tratou antes, que é sobre a diferenciação que se faz na educação ainda quando criança. Porque tem um candidato a presidente que diz que o pai de família, o senhor Bozo, palhaço Bozo, que diz que o que o pai de família mais não quer é chegar em casa e ver o seu filho cuidando. O Bolsonaro aqui quem faz tá ok. Eu quero ver seu filho. Eu não sei imitar. Brincando. O que um pai de família não gostaria de ver seu filho brincando de boneca por influência da escola. Ele falou isso várias vezes, até no Jornal Nacional falou isso. O que é que você acha disso? Eu acho uma extrema ignorância, né? Para falar uma palavra educada. Não tem porquê. Essa pessoa não entende nada do que ela está falando, né? Ela precisa ler um pouco, precisa se orientar, precisa conversar, precisa se abrir. Por que uma criança, um menino brincando boneca, o que vai acontecer com essa criança? O que pode acontecer com um menino de 2, 3 anos que está carregando uma boneca? Eu preciso entender, meu Deus do céu. Assim, eu tenho dificuldade até de falar do assunto, porque eu estou num lugar que Deve ser por causa dos carrinhos que eu saí para áreas onde não tem mulher, né? Porque nos últimos estudos, todas as minhas turmas uma ou duas mulheres, o resto tudo homem, né? Deve ser porque eu brinquei muito de carrinho. Não, assim, sério mesmo, eu tenho dificuldade de falar, porque eu estou num lugar onde eu tenho uma amiga, ela tem um casal de gêmeos, um menino e uma menina, e ela conta, ela foi no cabeleireiro uma vez, levou as crianças, porque não tinha onde levar, vai as crianças pro cabeleireiro no sabadão lá para fazer a manicure dela. A menina viu a mãe pintando as unhas e fala, mamãe, quero pintar minha unha também. A mãe falou para a manicure, pode pintar a unha dela? O menino viu, pediu, então tem a mãe, aí pintando, o menino pediu para pintar a unha. Aí a manicure falou assim, não, o menino não pinta a unha. A mãe falou, não, a dele sim, pode pintar, não tem problema nenhum. Sensacional! Sensacional! Como é que se explica para uma criança de 3 anos que vê a mãe pintando a unha, que vê a irmã pintando a unha, e alguém fala para ele, você não pode pintar a sua unha? Como se explica isso para uma criança? Com um cérebro super maleável, ainda está sendo informação ali. Essa criança ela vai concluir alguma coisa, ela vai falar, que estranho, né? As duas podem, eu não posso. Essa criança não sabe nada. Quer dizer, ela sabe muito. Ela sabe tanto que ela pede, ela quer ficar na turma, ela quer estar junto ali com a mãe e com a irmã. E eu dou muitos parabéns para essa minha amiga. Legal, ela pinta a unha do filho dela. Um outro aspecto que a gente falou também foi o quanto no mercado de trabalho a maternidade acaba sendo um custo que desproporcionalmente pesa muito mais sobre a mulher do que a paternidade para o caso do homem. Você acha que
Como é que a gente pode mudar isso? Aí eu volto para uma pergunta que o Naya tinha feito, que acabou ficando para trás. Mas, enfim, qual a sua posição sobre isso? Como fazer com que o homem participe mais da paternidade e de que forma fazer com que o custo da maternidade para as mulheres no mercado de trabalho diminua? Acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, existe essa coisa que a gente estava falando no começo, que a licença maternidade, ela obviamente é muito mais longa, então não tem jeito, fica todo o peso nas costas da mulher. A mulher tem que ficar afastada do mercado de trabalho de 4 a 6 meses. Gente, 4 a 6 meses de um ano, ela volta, é complicado, né, para ela. O chefe não sabe o que fazer, né? É super complicado. E ela tem, com a questão cultural, onde ela também contribui. Eu acho que nós mulheres precisamos trazer mais o homem para a nossa conversa, né? Chega em casa, deixa o homem fazer o jantar, deixa o homem trocar a fralda do filho, ele vai poder fazer. Não tem problema nenhum, gente. Nenhum pai mata o filho porque trocou, o cocô ficou mais tempo ali na fralda da criança. Vai dar tudo certo. Então, a mulher tem um trabalho a ser feito, ela precisa trazer o homem e deixar o homem fazer as coisas, né? E a gente precisa repensar a licença paternidade. Muito, né? Em alguns países nórdicos, essa licença paternidade, ela é de tal forma onde ela é o mesmo tempo para o homem e para a mulher. O casal decide, né? Quem é melhor? Claro, a mamãe tem um momento ali da amamentação, que é uma questão biológica, não tem o que fazer com isso, mas chega um momento em que a decisão pode ser de que a mãe vai ficar, porque ela está no momento da profissão dela e ela acha que o marido vai trazer mais dinheiro, mas isso pode ser o contrário. Eu conheço um número enorme de mulheres americanas que os maridos estão em casa, cuidando dos seus filhos, e ela despontou, e ela é que está sendo... E olha, tudo bem, não há problema nenhum, muito pelo contrário, é lindo isso. Essa é a sociedade que eu quero. Então, se você mover um pouquinho a licença paternidade, pode ajudar, né? Porque o homem vai poder ficar mais tempo, né? Voltando aos países nórdicos, tem casos onde o homem e a mulher tiram licença paternidade juntos. Eles ficam os dois fora do trabalho. Gente, bacana pra caramba, né? O filho é dos dois. Eu estava uma vez num evento sobre equidade de gênero e tinha uma mulher sendo entrevistada por outra e a entrevistadora pergunta para a entrevistada: então, Maria, nome fictício, você teve um filho, o João, está 2 anos e meio, como é que está sendo isso? Você voltou para o mundo corporativo, como é que está sendo isso? E a Maria responde o seguinte: é difícil, mas eu tenho muita sorte, porque marido me ajuda muito. E aí a entrevistadora interrompe e fala assim: como assim seu marido te ajuda? O filho é dos dois, é 50-50. Não tem essa coisa de que marido ajuda. Não tem isso. Não né? é uma ajuda, né? É uma obrigação. É uma obrigação, o filho é dos dois. A gente tem que dividir. Não tá... Na hora de fazer, foi justo. Pois é, o pensamento é muito simples. Na hora, um casal, eu tava aqui pensando, né? Se, por exemplo, uma mãe solteira, um pai solteiro e tal, ok, mas é um casal, eles querem ter o filho. Fizeram juntos, me parece totalmente plausível que pelo menos tente dividir, né? Metade, né? Há um caminho a ser percorrido, né, pelo homem, de chamar para si a responsabilidade da criação desse filho, não só da criação, de dividir essa tarefa com o homem. Há um papel da mulher permitir que o homem faça. Né? Eu acho que, então assim, tem um trabalho conjunto aí. E insisto, é uma questão cultural. A mulher opera desse jeito porque ela foi ensinada que só ela é capaz de cuidar do seu filho. Né? Então ela está operando nesse viés inconsciente. E ela afasta o homem, né, eu vou levar pedrada, porque eu não sou mãe, né? O nosso espectador fala assim: ela não sabe de nada, o que ela sabe, não sei o quê. Mas eu acho que muita mulher também vai concordar comigo. Então a gente precisa fazer um trabalho de duas mãos aí. Mulheres permitindo os homens, trazerem os homens para a criação dos seus filhos, para as tarefas domésticas. Tem que ter uma divisão, gente. Não dá. Por isso a mulher desaparece. Às vezes eu fico achando que a Cris, as meninas todas têm uns 30 e poucos anos, a cabeça que pouca menina de 30 anos tem, né? Caramba! Por isso que eu chamo minhas meninas. Mas olha, eu não foi sempre assim, né? Eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito, até preciso ter compaixão, né? Há que se ter compaixão, né? Dos homens, das mulheres, de quem opera nos seus viés inconscientes. A gente precisa olhar
e ajudar essas pessoas, vê-las, né, de uma forma e falar assim, vamos tentar ajudar essa pessoa a sair do lugar que ela está, né? Muito tempo atrás, eu gosto de contar essa história também. Tenho um grande amigo que ele é gay e ele era diretor lá do banco que eu trabalhava, e a gente estava numa reunião, e ao começo de uma reunião, tinham 3, 4 pessoas esperando os outros chegarem. E aí um deles fala que tinha ido para Nova York e tinha passeado no Chelsea, e fala assim, nossa, eu fui no Chelsea, que horror, um monte de homem de mão dada, eu vi um casal de homens se beijando, ai que nojo. E o meu amigo gay, né, na mesa. E eu falei, né, eu senti muito por ele. E uma colega minha, ela interrompe, ela fala assim, então, João, nome fictício, eu te entendo, né, você nasceu numa família muito tradicional, no interior do Brasil. Eu entendo que você pense assim, né, mas talvez, né, o mundo moderno, o que essa mulher faz? Ela demonstra compaixão por onde ele está. Ao invés de ir e se confrontar e falar que bobagem, o mundo mudou, deixa os caras se beijarem, que não vai levar a gente talvez a lugar nenhum, ela acolhe aquele homem com o seu preconceito, entende de onde ele vem e tenta abrir a porta para alguma coisa. Talvez esse homem não tenha se transformado, mas é essa forma que a gente precisa fazer. É muito o que falta para a gente no geral para não chegar nesse ponto que a gente chegou agora de polarização total. Então é uma coisa que eu tenho conversado muito com minha amiga, um beijo para Mari Diniz Leão, que a gente fala que a gente às vezes a gente que é um pouquinho mais calma tem a função de pacificação das coisas. Então a gente tem que pacificar o discurso, pacificar o diálogo, porque de repente eu discordo de você em relação a alguma coisa, que nem a questão das cotas. Eu prefiro discordar sabendo que eu posso estar errada, você pode estar errada, e a gente pode conversar ou chegar no meio termo, ou mesmo que a gente nunca chegue em nada. Mas eu prefiro respeitar a diferença e tornar o mundo melhor e ouvir e estimular que as pessoas se ouçam. Tenho coragem de falar. Que imagina quanta gente tem ideias muito boas. Hoje tem um monte de gente super genial que não passa as coisas além, adiante, porque tem medo, porque você chega num qualquer lugar, o pessoal que não concorda com você vai te humilhar, né? Então, assim, esse é até um apelo. Gente, para com essa briga aí, que o negócio tá ficando feio, as coisas só tendem a piorar, né? Até porque o ponto mais básico da postura liberal é aceitar a liberdade alheia, né? Aceitar que o mundo tem opiniões diferentes. E não só liberal, né? O próprio conservadorismo, se você ler, ele é baseado também no respeito à liberdade pessoal. Isso é uma questão básica, né? E eu acho que, acima de tudo, só para completar, eu acho que a escola, ela, assim, passando por cima dessa discussão de gênero e tal, a escola tem que ensinar respeito. Respeito e amor ao próximo. Eu acho que isso é o básico. Se isso conseguir ser implantado em cada criança, principalmente na idade precoce, né? Precoce não, jovem, isso faz uma diferença absurda. Não tem dúvida nenhuma disso. Você falou de respeito, eu vou respeitar o tempo, então, porque a gente está chegando ao final desse Livrescast número 18. Queria agradecer muito a Cris. E, como sempre, no final, a gente tem o que nós chamamos de Momento Melchior. Momento que nosso convidado dá uma dica cultural para o nosso espectador. Qual é a sua dica, Cris? Muito obrigado por... Imagina, é um prazer enorme, eu estou muito feliz, eu posso falar desse assunto por horas, eu adoro falar desse assunto. Eu falei dos filmes sufragistas, está no Netflix, mas eu estou assistindo a série Handmaid's Tale, que é fenomenal, ela é muito inquietante, me deixa muito inquieta, eu preciso passar uns 2, 3 dias entre um capítulo e outro para eu digerir, porque é duro, mas recomendo, vai lá e assiste. Muito bacana. E você, Naya, tá com o livro aí na mão? Acho que o Sully consegue pegar aqui, né? Bom, para quem gosta de política, para quem incentiva e fomenta uma posição mais de centro liberal, mas acima de tudo conciliadora, não tem livro melhor, eu garanto, do que esse daqui, do Pedro Malan. Uma certa ideia de Brasil entre o passado e o futuro, que ele pegou emprestado dessa frase do De Gaulle, né?
O Malan se diz muito modesto, mas ele é muito craque. Esse livro aqui é sensacional, indico para todo mundo. Muito legal. E com isso, vamos chegando ao final da edição número 18 do Livrescast, o podcast do Livres. Com produção de Vitor Naia e trabalhos técnicos de Soli Makoviak. Hoje, com esse cenário improvisado, quem sabe mais algumas vezes no futuro, com a apresentação minha, de Mano Ferreira e Mari Ghisalini. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E também assine o nosso canal no YouTube, em youtube.com/livres. Envie a sua crítica e opinião para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe. Faça seu cadastro e entre para o único time que defende a liberdade por inteiro na economia e nos costumes. Até a próxima, escolha ser livre. Perdi todo o cabelo quando criança por conta de uma doença autoimune. Minha família não sabia lidar com essa situação. Mas esse foi só um dos obstáculos que a vida me colocou. Eu nasci numa família simples, num bairro pobre. Sofri preconceito por morar na periferia e não tive dinheiro para pagar uma boa faculdade. Superei todos esses desafios. Me formei em contabilidade, aprendi 3 línguas, trabalhei muito e cheguei a diretora em uma grande empresa internacional, em uma época em que poucas mulheres conseguiam alcançar essa posição. O Brasil está numa situação muito difícil e eu sou conhecida como uma pessoa que resolve situações difíceis. Na minha vida, eu encarei, eu parti para cima e eu venci. Agora eu vou fazer por São Paulo, eu vou fazer por você. Meu nome é Cristina Monteiro, eu sou candidata a deputada estadual pelo Partido Novo e o meu número é 30002.